sobre o balanço da inflação e a expectativa para os próximos meses, vamos conversar com o economista Alex Agostini. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao RF News. Olá, boa noite, Stella. Alex, a inflação está aí acima da meta pelo segundo ano seguido, né? E como que a gente pode fazer uma análise desse ano e uma expectativa para os próximos meses? Olha, Stella, a inflação ela tem vindo uma situação de aumento constante, né? Desde 2021. Muitos ficam colocando a culpa no tal do fica em casa, mas não é nada disso, né? Primeiro, a gente tem dois aspectos que têm alimentado a inflação. Um é a questão ainda não resolvida da cadeia de produção global, ou seja, cadeia de suprimentos global. Ela ainda não está restabelecida. De fato, a pandemia ela deixou um problema a ser resolvido ainda, que não houve tempo, né? Mas não é a questão do fica em casa, é a questão de que, naturalmente, a pandemia, alguns países naquele momento, eles tinham que se proteger, fizeram lockdown para não ter uma multiplicação do vírus muito rápido e aí piorar toda a situação. Então, está normalizando, mas ainda lento. Esse é um ponto. Tá? Isso ainda está alimentando a inflação aqui no Brasil e no mundo. Tem a questão da guerra, Rússia e Ucrânia, que alimentou o preço do barril de petróleo no mundo, e isso fez com que os combustíveis subissem a todo momento, né? Recentemente foi o preço do diesel. E aí, claro, que internamente no Brasil, além desses fatores, nós temos aqui o que nós chamamos de preços administrados, aqueles que são autorizados pelo governo. E vale lembrar que a energia elétrica disparou no início do ano por conta da crise hídrica, desde o final do ano passado para cá, disparou esse ano. Agora, em maio, o governo conseguiu retirar a bandeira vermelha, isso pode dar algum alívio, mas daqui a pouco já vem o calendário de reajuste de tarifas públicas e de energia de novo. Em São Paulo começa no dia 4 de julho, e aí a inflação continua sendo alimentada por esses custos. O ponto é, nós temos um desemprego extremamente elevado, uma renda baixa, que não deveria ter uma inflação tão alta. E por que ela está alta? Porque as expectativas em torno daquilo que tem sido feito com as contas públicas, o gasto exacerbado do governo, por exemplo, com a parte fiscal, isso tem alimentado as preocupações futuras. Então, esse aumento dos custos tem sido e tem se mantido por conta dessa preocupação com a gestão fiscal. Alex, De novo. E o que a gente pode esperar, desculpa te interromper, para o mês de maio, né? Que eu acho que todo mundo fica se perguntando, será que eu posso gastar um pouco mais nesse mês de maio? Será que a inflação vai cair um pouquinho? Tem alguma expectativa? Porque a gente tem visto que ela está batendo direto o teto da meta aí, né? O Banco Central tem feito também o seu papel de aumentar os juros. E aí, o que a gente pode esperar para o mês de maio, já que abril bateu ali e muito o centro da meta da inflação? Olha, Stella, infelizmente, nós não temos boas notícias. A inflação para maio, a expectativa é que ela seja muito menor do que a de abril, tá? Mas, para um padrão histórico, ela deve ficar o dobro da média. Ou seja, por enquanto, as projeções estão ao redor de 0,50%, né, para maio, na inflação de maio. Ou seja, praticamente metade do que se observou no resultado de abril, né, que foi 1,06%. Mas ela é o dobro do padrão de variação de inflação em maio, quando a gente olha o histórico, desde o Plano Real, que em média é 0,25%. Tá? Então a gente vai ter o dobro. Esse é o grande problema que eu estava falando. Ainda que a inflação dê um alívio daqui em diante, o padrão histórico dela deveria ser muito menor. O Banco Central persegue uma inflação de 4% para 2022 e nós já estimamos aqui na Austin 8,2%, o dobro do que o Banco Central persegue. Isso significa, vamos ter mais taxa de juros? Sim. E por quê? De novo, porque a gente tem do outro lado um gasto exagerado na parte fiscal, né? Toda hora o governo anunciando reajuste de servidores públicos, e tudo isso alimenta a inflação. Parece que não, as pessoas desconhecem um pouco disso, né? Não todo mundo, mas algumas pessoas desconhecem, mas
é importante que também haja um controle fiscal. É como uma família quando tem aí um descontrole financeiro e não consegue honrar seus compromissos, né? E aí você tem todo um problema negativo na família, né? É igual para o governo e acaba tendo um problema maior para a sociedade, que Sim. são os juros mais altos. Sem dúvida, né? Alex, eu gostaria de saber, então, o que acontece no mês de maio que vai ajudar a diminuir a inflação? Explica só isso para a gente, para o pessoal de casa entender. Olha, nós vamos ter menos aumento de preços, pelo menos é a expectativa, né? De alimentos, o menor aumento de preços de passagem aérea, que aumentou muito por conta dos combustíveis, o menor aumento de preço de combustíveis, porque tinha aumentado no mês de março, que era no dia 11, então impactou ainda abril, e o menor aumento dos preços de vestuário, porque o aumento do preço já aconteceu pela entrada, né, da coleção outono e inverno. Então, isso. Então, esperamos que esses grupos de preços, alimentação, vestuário, saúde e também transportes, e também habitação, por conta do menor reajuste de preços de energia, na verdade até queda de preço de energia, pode trazer essa inflação para baixo. Mas vale lembrar que uma inflação menor, ela continua subindo, ela só sobe num ritmo menor, ou seja, os preços dos produtos vão continuar elevados. Não é que ela vai diminuir de variação que a gente vai pagar menos. Pelo contrário, vamos continuar pagando bastante caro em alguns produtos e alimentos principalmente. Então o conselho é segurar o dinheiro aí, porque tem mais inflação alta, pelo menos até o fim do ano, né, Alex? Infelizmente, sim, né, Estela? Vamos ter aí ainda uma inflação crescente até o final do ano, claro, como nós dissemos, num ritmo menor. Eu acho que a grande dica ainda é poder substituir alguns produtos, aqueles que estão mais caros por outros, pesquisar bastante. Eu acho que nesse momento, por outro lado, também o governo tem tentado fazer, eu acho que a gente precisa reconhecer a parte dele, tentar ajudar reduzindo os impostos de alguns produtos, principalmente de importados, para concorrer com o produto nacional. O governo está tentando, mas a gente sabe que precisa melhorar ainda mais. E aí, num ano de eleição, tudo fica mais difícil, né? Vamos continuar com a inflação ainda elevada este ano. O cenário não tem contribuído também. Pandemia, guerra, tudo isso, ano de eleição fica bem complicado. Alex, muito obrigada pela sua contribuição. Uma boa noite para você. Boa noite a vocês, Estela, a todos que estão nos assistindo. Um abraço.